Muito bem, gente, hoje nós estamos aqui na promotoria para falar de algo muito importante na nossa cidade. O trânsito. Preocupante essa situação. Hoje, a forma de a gente buscar a resolver esse problema, ou pelo menos amenizar. A população sapezalense sabe que a gente está trabalhando diariamente, né, em prol da segurança no trânsito, mas infelizmente muita gente não vem colaborando, né? E nesse sentido eu cito a questão do pessoal das bicicletas elétricas, né, que não usam capacete aqui na cidade, apesar do Código de Trânsito dizer, né, que todo veículo é eletromotor movido a eletricidade e uma determinada velocidade precisa usar capacete. A questão das bicicletas comuns não utilizarem as ciclovias, que aqui em Sapezal, principalmente aqui na avenida principal, né, Avenida Prefeito Antônio André Maggi, a gente tem ciclovia própria para isso. E, infelizmente, as bicicletas não vêm respeitando, também não respeitam o sentido de direção, ou seja, quando a rua é no sentido de carros, as bicicletas também precisam respeitar, ou seja, ela não pode vir na contramão. Então isso dá asa a vários tipos de acidente, inclusive pode vir até a óbito, né? Então a gente está atento nesse sentido. Também a gente tem o problema das motos aqui, muita gente dirigindo sem CNH, muita gente dirigindo também, infelizmente, após se embriagar. E nesse sentido a Polícia Civil e a Polícia Militar vêm fazendo um brilhante trabalho, né, de fiscalização, e após a fiscalização e o ato de lavratura da ocorrência, é encaminhada aqui para o Ministério Público e aí a gente toma as providências cabíveis. Mas a população precisa se conscientizar. Apesar da gente fazer a fiscalização, quem é o maior beneficiado é a própria pessoa que precisa respeitar a lei para a segurança dela própria e também dos outros munícipes. Nós falamos sobre carro, motos e o pedestre também, doutor. É verdade, né? Aqui a questão do pedestre é uma questão séria também. E quando a gente chegou aqui, foi reparado que não havia calçada, né? Não havia o passeio público. Então muitas pessoas, algumas pessoas comentavam que andavam no meio da rua porque não tinha calçada. Bom, hoje a prefeitura acolheu, hoje não, né? Nessa época, né? Nesses tempos da nossa gestão, a prefeitura acolheu a recomendação da Promotoria de Justiça no sentido de promover e fiscalizar e cobrar a feitura, a confecção dessas calçadas, e hoje em dia, né, o pedestre não tem mais a desculpa de que não tem calçada. Então, nesse sentido, é importante o pedestre se conscientizar de parar de andar no meio da rua e andar a calçada que existe justamente para isso. A calçada é um termo, né, que a gente usa no popular, mas o nome se chama passeio público, o nome técnico. Então é uma faixa de terra em toda a propriedade que o proprietário precisa destinar para o livre trânsito de pedestre. E nesse sentido a gente sempre vem explicando e falando que é preciso fazer a calçada por uma obrigação legal, é do proprietário, que o proprietário precisa fazer a calçada, porque tanto está no Código de Trânsito como na legislação municipal que a obrigação é do proprietário. Então a gente está fiscalizando e cobrando, e hoje o pedestre aqui não tem mais a desculpa de que não tem calçada. Ele não só pode, como deve usar para evitar acidentes e evitar sobrecarga, inclusive no hospital municipal, que infelizmente vem tendo muito acidente de trânsito. Doutor, o senhor puxou um assunto bastante importante, é sobre o questionamento da lei da calçada. Isso é uma lei federal? Na verdade nós temos legislação federal, né, lei federal e também lei municipal, tratando a respeito das calçadas, né. Embora a gente saiba que ultimamente, né, com as redes sociais vem muita fake news, né, muita notícia inverídica, na verdade a obrigação é do proprietário, sempre foi e continua sendo do proprietário, exatamente para cumprir a função social da propriedade, né, porque a propriedade, ao contrário de antigamente, não é mais um direito absoluto. Antigamente, antes da Constituição de 88, a pessoa podia fazer o que quisesse com a propriedade. Hoje, após a nossa Constituição, após o Estatuto da Cidade, após uma série de leis, bem como também leis municipais aqui no município de Sapezal, o proprietário precisa assegurar a função social da propriedade e uma dessas formas de assegurar é justamente fazendo a calçada, que é para assegurar que o pedestre possa trafegar
no terreno, naquela propriedade de forma segura e sem expor a sua segurança a riscos, não só do próprio pedestre, como também dos veículos automotores que vêm trafegando na via. Nesse sentido, eu cito um exemplo. Imagine a situação em que o pedestre, sem a calçada, ele precisa andar, ele precisa caminhar no meio da rua, o veículo automotor, o carro, precisa desviar e acaba abalroando outro veículo. Nesse sentido, vejam vocês que estão assistindo como uma coisa pequena pode gerar danos para várias pessoas. E é nesse sentido que a gente vem trabalhando, para assegurar a sua segurança, para garantir a sua segurança, cidadão sapezalense, e bem como a segurança no trânsito, que é o objetivo de todos nós. Um outro problema, uma outra questão muito séria que a gente tem aqui em Sapezal, que quando a gente chegou, as calçadas, as propriedades não visavam e não objetivavam garantir a acessibilidade dos portadores de necessidades especiais. Nesse sentido, a gente vem trabalhando em conjunto com a Prefeitura, com a Câmara Municipal, com o Poder Judiciário, de modo a assegurar que as calçadas tenham e garantam essa acessibilidade, que em bom português significa em que o portador de necessidade especial, o portador de deficiência, tem o direito, garantido por lei, pela Constituição, de se locomover, o direito de ir e vir. Ou seja, essa necessidade especial que ele tem não pode ser um impeditivo de ele usufruir dos seus direitos fundamentais, dentre eles o direito de ir e vir, ou seja, de se locomover como qualquer pessoa tem. Então, nesse sentido, a gente vem trabalhando muito forte, não só porque é objetivo primordial, é função institucional do Ministério Público fazer o zelo desse direito dos portadores de deficiência, mas também é uma questão moral, é uma questão não só legal, mas como também moral, de fazer valer o direito dessas pessoas hipossuficientes, pessoas vulneráveis, que merecem todo o nosso carinho, a nossa atenção e o nosso respeito.